A pesquisa, ela faz parte da academia, ela está relacionada à formação dos nossos estudantes, mas eu sempre busco, e eu aprendi isso muito como orientador de mestrado e doutorado, que a gente tem que levar isso para a prática. Né? Então, tudo que a gente estuda, a gente tem que dar um destino para isso prático. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e hoje nós temos um convidado muito especial. Esse convidado, eu conheci ele já tem muito tempo, conheci ele aqui na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, foi do NESUI, do Núcleo de Estudos de Suinocultura, e passou daqui e acabou voando alto. Esse convidado, o nome dele é Leandro Batista Costa, professor da PUC do Paraná, especialista em suínos, especificamente nutrição, saúde intestinal, comportamento animal e bem-estar. Nós vamos tratar desse tema hoje, tentar fazer o link, mas antes eu queria dar as boas-vindas para o professor Leandro e deixar ele contar um pouco da jornada dele. Professor Leandro, muito obrigado por ter vindo. Eu não sei se eu te chamo de professor, Leandro, às vezes eu vou misturar aqui, tá? Mas mais uma vez, muito obrigado. E conta um pouco dessa jornada, como é que você entrou no mundo da suinocultura e como é que foi até chegar aí como professor da PUC. Maravilha. Bom, professor Vinícius, né? Ou Vinícius para os mais íntimos, né? Ou Cantarelli. Bom, é um prazer estar hoje aqui falando um pouquinho da minha trajetória, né? Contando um pouquinho do que eu tenho trabalhado, do que a gente tem desenvolvido, do que eu aprendi lá atrás, inclusive com você, né? Da época que a gente estava na graduação, passando depois por momentos aí juntos na pesquisa, seja na pós-graduação, depois como provessor. Mas então é um prazer estar aqui hoje contando um pouquinho da minha experiência. Bom, como você mesmo diz, né? Nós nos conhecemos de longas datas, né? Amigos pessoais, e sempre é um prazer estar com você, seja vendo e ouvindo as suas palestras, seja em banca, seja junto, né, quando a gente acaba se encontrando, uma vez que eu sou de Lavras, a minha família é de Lavras, a gente acaba se vendo, então é um prazer. Como você disse, né, eu participei da inauguração da fundação do NESUI, né, lá quando eu estava cursando zootecnia, você era meu veterano, e aí você estava no mestrado, eu estava na graduação, e aí veio a ideia da gente fundar, né, o NESUI, um grupo de estudos que ainda não tinha nome, e aí a gente fez o nosso primeiro dia de campo de suínos, depois o segundo dia de campo, e aí quando eu já não estava mais na UFLA, foi que veio o NESUI, de fato, né, quer dizer, o NESUI já surgiu, mas que aí veio o CIMES, e aí veio todos os eventos que vocês têm feito aí ao longo do tempo. Então, eu comecei na suinocultura no meu segundo semestre de graduação. Então, eu lembro que eu comecei a faculdade, o curso de zootecnia em julho, e chegou no final do ano, eu falei, bom, quero fazer um estágio. No primeiro período, calouro, vou fazer um estágio. E eu fui lá na Química conversar com uma técnica e tal, que eu conhecia, e ela falou, não, vamos lá na zootecnia, que tem alguns professores que eu conheço e tal, e você vai fazer contato. E aí, assim, eu comecei com o professor Beterchini, na parte da avicultura, fiz o meu primeiro estágio ali com a postura e com os frangos de corte, e logo conheci o professor Fialho, e veio a possibilidade de tentar uma iniciação científica, que naquela época, né, era muito difícil a gente conseguir, não era para todos os estudantes, você sabe bem disso, né? A gente tinha que ter nota, a gente tinha que ter média, eram poucas bolsas. E aí eu entrei no grupo do professor Fialho, você já estava lá, e a gente começou a trabalhar junto, né? Eu me dedicava mais às atividades ali do laboratório, nas análises bromatológicas, e nos tempos livres e nas férias eu ia para o campo para ajudar nos experimentos que eram conduzidos. Passou-se o tempo, eu fiz 4 iniciações científicas com o professor Fialho, né? E aí a gente começou no nosso grupo, era um grupo bem ativo, né? Alguns parceiros, alguns colegas até hoje. E depois disso, eu lembro que eu me formaria em julho,
e na zootecnia, na época, não tinha o processo seletivo do mestrado para julho. Teria que ficar como aluno especial para poder tentar no final do ano e iniciar o mestrado no ano seguinte. E aí eu prestei processo seletivo lá em Piracicaba, na Exalc, passei, e aí eu, né, dei um até breve para os colegas e para a zootecnia de Lavras, e fui para Piracicaba, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Então, eu iniciei meu mestrado em 2004, em agosto de 2004, depois logo, né, fiz o doutorado, terminei o doutorado em 2009. Eu defendi o doutorado dia 13 de maio de 2009, dia do zootecnista, né? Nesse período, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Manitoba, em Winnipeg, no Canadá, onde eu fiz mais ou menos 5 meses ali de um doutorado sanduíche, e sempre, a partir desse momento, desde o meu mestrado e doutorado, na linha de alternativas aos antimicrobianos melhoradores de desempenho. Né? Naquela época, era quando estavam surgindo os primeiros estudos com extratos vegetais, óleos essenciais, né? Visando sempre a substituição, já que, né, essas moléculas estavam sendo proibidas principalmente lá na Europa, na União Europeia. Passado isso, eu prestei um concurso público na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Então, eu defendi o meu doutorado em maio, e quando foi junho de 2009, eu já estava tomando posse na universidade. Então, foi uma coisa atrás da outra. Fiquei lá na UESC durante 4 anos, onde eu comecei a orientar no programa de pós-graduação em ciência animal, né? Tive alunos de mestrado, alunos de doutorado. E em 2013, eu vim para uma Porc Expo, se eu não me engano, foi o evento em Curitiba, onde eu vim para esse evento e eu conheci as instalações da PUC. Eles tinham um programa recém-inaugurado de pós-graduação. Naquele momento, eles estavam investindo bastante na pesquisa, mesmo sendo uma universidade comunitária, né? Não uma universidade pública, mas eles estavam investindo. Conheci as instalações e fiquei encantado com o que eu vi naquele momento. E logo eles abriram uma vaga para a área de nutrição, dentro do programa de pós-graduação em ciência animal. Né? Então, em 2013, no início de 2013, eu prestei esse processo seletivo, passei, e aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Pedir exoneração do funcionalismo público, né? Eu era funcionário público do estado da Bahia, e iniciar minha carreira numa universidade comunitária, né? Que estava investindo bastante na pesquisa, que é o que eu mais adoro fazer. Pensei, né? Era uma mudança não só profissional, pessoal, e resolvi encarar. Então, naquele momento, né, eu conversei com alguns amigos, algumas pessoas mais experientes, resolvi encarar essa mudança e assumi, né, em junho de 2013, onde estou até hoje. Então, esse ano eu faço 11 anos de PUC, né? Não me arrependo do que eu fiz, muito pelo contrário. Eu vim para o sul do país, né, uma região onde tem uma suinocultura muito desenvolvida, muito consolidada, mais acesso a empresas, a universidade investindo muito na pesquisa, com vários contatos, vários setores que agilizam essa interação entre universidade e pesquisa. E dessa forma eu estou aqui até hoje, orientando, né, no programa de pós-graduação em ciência animal, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, tem até orientação inclusive tenho um estudante de pós-doutorado nesse momento, e além disso eu ministro aulas tanto no curso de agronomia quanto no curso de medicina veterinária aqui da instituição. Nesse meio termo, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado. Então, eu fiquei um ano no Instituto de Pesquisa da Catalunha, da Espanha, onde, né, por escolha própria, eu resolvi estudar um pouquinho mais a parte de comportamento e bem-estar. Então, eu fui para um instituto que foi o instituto que desenvolveu o protocolo Welfare Quality de bem-estar de suínos, para estudar, para trabalhar, para me aprofundar, já que era uma área desconhecida, esse tema, né, e começar a desenvolver os projetos aí junto com os meus alunos
nessa temática. E assim a gente está até hoje, a gente tem uma parceria bem consolidada, bem forte com os pesquisadores de lá, e a gente tem colhido bons frutos dessa parceria. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Excelente jornada, professor Leandro. É bom, né, ouvir, né? Eu sei de boa parte dessa história, né, e acompanhei, mas é bom ouvir como às vezes também a gente traz os egressos aqui do Nessui e eles falam assim, não, Vinícius, mas você sabe da história? Eu falo, não, eu sei da história, mas eu quero ouvir de novo e ouvir de vocês, né? A gente fica muito feliz, né? E comentando aqui com vocês que estão ouvindo, pessoal, quando falou que era o professor Leandro Costa, eu falei, não, eu quero o entrevistar, eu quero bater papo com ele, faço questão, e ele da mesma forma, né? Então, nós vamos tentar fazer o nosso melhor aqui, principalmente na parte técnica. Bem, vamos lá, vamos colocar o caldeirão para ferver aqui na parte técnica, porque quando o professor Leandro compartilhou com a gente, pessoal, tentam entender, parece que está separado os temas, né? Saúde intestinal, fitoterápico, bem-estar animal e comportamento animal, mas está completamente conectado. Para começar esse bate-papo, eu queria te ouvir, Leandro. O que é que está na tua mente quando você pensa nesses 4 temas? Tá? Como é que eles se conectam? Como é que eles se encontram dentro do suíno ou no mundo da suinocultura? Bom, eu sempre faço a relação, Vinícius, até porque a espécie suína é muito próxima, né, do humano. Toda vez, até nas aulas e quando a gente vai fazer alguma pesquisa, quando a gente vai comentar, eu sempre faço uma relação com nós seres humanos, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que cuido da minha dieta, né? Tenho uma boa nutrição, faço meus exercícios físicos, estou trabalhando, né? Estou estudando, estou com a minha memória sempre ativa, automaticamente eu estou em condição, né? Numa condição de bem-estar favorável, né? Logicamente, se acontece durante, né, esse contexto todo, uma infecção, comi algo que me fez mal, esses dias mesmo eu tive uma infecção alimentar e eu fiquei assim um dia inteiro assim bem mal, e eu fiquei pensando como a gente, né, como um simples micro-organismo que se desenvolve ali de uma forma inadequada, ele pode levar a gente a ficar assim para baixo, sabe? Você fica desanimado, você fica com mal-estar. Então, você fazendo essa relação com o humano, acho que a gente entende um pouco melhor o que é que a gente procura estudar, o que é que a gente procura entender quando a gente fala aí desses 4 pontos principais que você citou, né? Então, o humano é muito fácil da gente visualizar, a gente não está sentindo bem, foi alguma coisa que eu comi, eu não vou produzir da mesma forma, não vou conseguir corrigir aquele artigo que eu deveria, não vou conseguir preparar a aula que eu dou totalmente diferente de uma aula que eu daria se eu não tivesse nessas condições. E quando a gente pensa do animal, é a mesma coisa, né? Eu até estava assistindo alguns podcasts e eu vi o professor comentando, né? Uma coisa é você alimentar o animal e outra coisa é você nutrir o animal, né? A partir do momento que você trabalha com uma nutrição, atendendo às exigências dos animais, com ingredientes digestíveis, com produtos, né, muitas vezes complexos, que vão se refletir numa boa nutrição, você já está promovendo, a gente não vou falar promovendo bem-estar animal de fato, porque o bem-estar ele é muito amplo, ele é multifatorial, né? Para eu avaliar bem-estar animal, eu tenho que estudar vários contextos, vários parâmetros. Eu não posso falar simplesmente que o animal está comendo ou que o animal está deitado, dormindo, ele está com as suas condições de bem-estar animal, muito pelo contrário. Mas isso é um dos fatores que vai levar esse animal a ter as suas melhores condições de bem-estar animal, né? Quando a gente soma.
Então, quando automaticamente eu falo de uma saúde intestinal favorável, né, quando eu tenho ali micro-organismos comensais, micro-organismos benéficos que desempenham as suas funções, eu tenho toda a produção hormonal, eu tenho toda a produção das enzimas digestivas que vão atuar aí na quebra desses compostos, né, fornecendo aí nutrientes para serem absorvidos, e eu forneço uma condição adequada para esses animais com produtos ou compostos ou aditivos que vão ajudar nesse processo, nesse metabolismo, favorecendo aí a absorção dos nutrientes, melhorando, né, parâmetros relacionados à produção de enzimas que vão atuar no processo da digestão, automaticamente citocinas pró-inflamatórias, citocinas inflamatórias, compostos que estão totalmente interligados, eles ajudarão esses animais a promover o seu melhor bem-estar animal. E isso automaticamente vem também como reflexo no comportamento, né? Então, lógico, são N fatores que influenciam o comportamento dos animais. Mas automaticamente, quando eu já forneço uma dieta favorável, eu já tenho um ponto positivo relacionado a esse comportamento, né? O animal ele vai consumir mais vezes essa ração, ou o animal vai consumir menos vezes, ele vai selecionar ou não vai selecionar, essa ração tem uma boa digestibilidade, não tem, como é a produção de fezes desses animais, está havendo uma alta, né, uma elevada absorção dos nutrientes, não está, o animal apresenta diarreia, não apresenta, né? Então isso influencia diretamente, né, em todo o processo cognitivo do animal, isso influencia em o animal ele ser mais proativo ou menos proativo, em buscar mais alimentação ou menos, em disputar mais a dominância dentro da sua baia ou não. Então, são fatores que estão diretamente relacionados e que podem contribuir com uma melhora no bem-estar dos animais. É por isso que, para a gente avaliar, eu tenho buscado isso nas minhas pesquisas, nos trabalhos com os meus orientados, é a gente tentar entender todos esses fatores em conjunto. Não é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, né? Quando eu falo de um fator isolado de saúde intestinal, eu estou falando de algo muito complexo. Quando eu falo qual a relação da saúde intestinal com o bem-estar dos animais, né? Falar de bem-estar animal é muito complexo. Então, a gente tenta estudar, tenta avançar, tenta aprofundar nesses parâmetros que você comentou, visando sempre, né, manter uma produção animal mais sustentável possível, né, que favoreça de fato aí o crescimento e desenvolvimento dos animais durante o período que ele está aí na produção e que automaticamente vai refletir em produtividade, né, em ganho de peso, em conversão alimentar, em lucratividade, em retorno para o produtor. Excelente. Eu fico pensando aqui, isso que você abordou inicialmente, um professor que trabalha, de certa forma, um pouco de cada área dessa, né? Nem tanto comportamento e bem-estar como você trabalha, mas fico pensando um estudante de pós te ouvindo, um estudante de graduação, um técnico de campo, mas eu fico pensando também o colaborador que está na linha de frente, né? E ali dentro de uma maternidade, vamos pensar assim, a fêmea precisa estar bem para o comportamento dela estar bem, para ela estar em bem-estar, para ela consumir melhor, para ela produzir mais leite, para ter uma microbiota mais adequada, para ser menos inflamatória possível, para ir para a produção de leite, para o leitão consumir esse leite, desmamar bem, passar pelo desafio dele, o maior desafio após o nascimento, que é o desmame. Estou dando um exemplo, né? Isso também vocês têm pensado isso dentro da linha de pesquisa de vocês, né? Como a gente pode gerar valor dentro dessas áreas da ciência, né? Pensando em atender respostas práticas. E se sim, como é que a gente abordaria? Não precisa de ser raso na resposta, tá? Não quer dizer que nós temos que responder para o colaborador, mas eu fico pensando nesses vários âmbitos, porque a gente já foi questionado várias vezes. Ótimo, excelente, você apresenta vários estudos de microbiota intestinal, fazendo várias relações, mas no final das contas, como é que eu vou pagar essa conta? Então, como é que vocês pensam, como é que está na mente do professor Leandro
quando a gente trata todas essas áreas, pensando na prática? Eu acho que, assim, isso é um dos pontos positivos das nossas... eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer pesquisa, né? Lógico, a pesquisa, ela faz parte da academia, ela está relacionada à formação dos nossos estudantes, mas eu sempre busco, e eu aprendi isso muito como orientador de mestrado e doutorado, que a gente tem que levar isso para a prática. Né? Então, tudo que a gente estuda, a gente tem que dar um destino para isso prático. Então, como eu aplicaria? Então, por exemplo, eu tenho lá na maternidade, foi o exemplo que você deu, né? As fêmeas altamente prolíferas, consumindo uma grande quantidade de ração totalmente equilibrada, mas a gente sabe que o manejo desses animais, ele responde muito à produtividade dos mesmos. Então, eu tenho um colaborador que ele tem um pouco de noção, né? Até porque isso vai envolver muito o conhecimento na área, muitas das vezes o conhecimento ele é mais aprofundado, mas ele tendo a noção que os animais precisam, né, ter um manejo adequado, ter um manejo que lhe dê condições de produzir, seja a maior quantidade de leitões, seja esses leitões mais pesados, seja esses animais no final dando um rendimento de carcaça maior e, consequentemente, um peso maior ao abate. Ele tendo essa noção, eu acho que a gente já consegue dar o primeiro passo. A partir do momento que ele sabe, que esse colaborador, que esse produtor sabe que os animais eles precisam ser manejados de forma correta, que o animal ele não pode ter medo do seu tratador, do seu manejador, isso já é um segundo passo, né? Quando a gente fala de bem-estar, até durante a avaliação do bem-estar, quando eu vou avaliar o bem-estar, uma das técnicas que tem, uma das análises que nós podemos fazer é a relação ser humano-animal, né? E a gente vê muito claro isso quando a gente aplica isso. Eu tive a oportunidade de aplicar esse protocolo em granjas lá na Espanha, né? Granjas que estavam visando receber um certificado de bem-estar animal para vender os seus produtos, né, certificadoras. Então, a gente entrava e a gente via que algumas granjas a gente tinha, né, uma relação entre o animal e o tratador totalmente positiva. Então, o animal reconhecia, o animal chegava perto, o animal sabia quando ele ia ser tratado, quando ele ia ser manejado, quando ele ia receber, por exemplo, um medicamento. E a gente tinha granjas em que o tratador chegava, o colaborador chegava e os animais se afastavam. E quando a gente avaliava isso, né, isso é científico, isso é comprovado, a gente via que essa relação ela não batia. E a gente, quando analisa todos os fatores relacionados, no caso, ao comportamento e depois ao bem-estar, e a gente gera uma nota lá no final e a gente tem uma conclusão de como estão as condições de bem-estar animal, que mais uma vez é multifatorial, eu só não avalio isso, a gente vê que esse pontinho lá, ele pode contribuir sim com uma nota não tão adequada em relação às condições de bem-estar animal. Então, a partir do momento que eu chego para o produtor, que eu chego para o colaborador e falo que é importante esse manejo, que o animal ele tem que reconhecer o manejador, que ele tem que saber que ele vai ser manejado de forma correta, que ele não vai, né, receber uma punição agressiva, que ele vai receber uma dieta de qualidade, determinadas horas do dia, quantas vezes no dia, e que automaticamente ele está sendo cuidado de uma forma, vamos dizer, satisfatória, esse animal ele responde de uma forma, né? A partir do momento que a gente sabe, né, que até pensando em Brasil, esse país continental, que a gente tem N condições de criação, mas a gente sabe que uma fêmea que está lá para parir, ela necessita de uma temperatura de 16, 18 graus, 20 graus no máximo, né? Quando eu falo dos filhotes que estão nascendo, uma temperatura de 32 graus. E é difícil numa mesma instalação eu ter esse controle, mas eu tenho que buscar ter esse equilíbrio entre a fêmea, que vai ter que produzir leite para sustentar lá os seus 16, 18 leitões, e automaticamente os leitões que têm que ser manejados para que eles possam, né, ter uma temperatura adequada, não utilizar das suas reservas corporais para poder se aquecer, que eles vão amamentar e vão depois ali para o escamoteador. Então, as condições onde os animais estão
vão também contribuir, né? Então, às vezes, eu tenho uma instalação que ela é mais simples, mas se eu tenho um manejo de cortina adequado, se eu tenho, né, forneço água de qualidade para os animais à vontade, se tem uma ração de boa qualidade, então são fatores que, a meu ver, são simples de serem feitos e que automaticamente vão contribuir com a produtividade, né, que está relacionado ao bem-estar dos animais, né? Da mesma forma, uma instalação limpa, né, uma instalação com uma umidade controlada, que dependendo da região do país, se está fazendo muito frio ou muito calor, o manejo ele tem que ser alterado. Então, não adianta eu pensar na ração na melhor ração que a gente tem no mercado, na mais cara, se o manejo, se o dia a dia com os animais não está sendo feito de forma correta. Consequentemente, eu não vou ter a mesma produtividade. Então, eu acho que a gente estuda a fundo, mas se eu pudesse, né, trazer essa mensagem, aplicar aquilo a fundo, nesses pontos específicos, eu acho que a gente está aí, já está de bom tamanho, sabe? Pensar numa instalação adequada, né? Às vezes é comum a gente ver piso ripado, as ripas todas ali detonadas, a fêmea está ali na gaiola individual, agora a gente já está no processo de transição, né, para baias coletivas, e ela fica ali, então a pata, né, muitas das vezes está ali naquela ripa que não está adequada, é ferro que está aparecendo, é a fêmea que não consegue levantar e deitar de forma correta, muita disputa, às vezes briga, baias que não são adequadas em dimensão, então todos esses fatores eles vão contribuir aí para a queda de produtividade. Excelente. Então agora vamos para uma etapa mais de explicação fisiológica desses diferentes eixos, vamos dizer assim, ou diferentes pilares. Como é que está na sua mente as conexões entre esses pilares, por um lado fisiológico, e já aproveitando essa pergunta, eu quero te provocar a você compartilhar com a gente o que está na mente do pesquisador Leandro quanto a tem essa questão fisiológica e eu gostaria muito de responder ou desenvolver algo nesse sentido. Por exemplo, o que eu fiz, o que eu desenvolvi, o que eu estudei quando eu estava lá na Espanha? A nossa principal pergunta, que a gente já tinha alguns trabalhos com humanos, já tinha alguns trabalhos com ratos, mas a gente não tinha nada com suíno. Inclusive, a gente está pedindo agora a gente está aplicando uma patente, e esses dados, o trabalho foi feito lá em 2018, eles agora, que a gente enviou para a revista, uma vez que a gente já deu entrada na patente, porque a gente começou a relacionar a microbiota intestinal com o comportamento e bem-estar dos animais. Então, como eu comentei, antes a gente tinha trabalhos com ratos que já diziam que uma microbiota saudável, ela refletia em melhor cognição dos animais e, consequentemente, em melhor comportamento que está relacionado ao bem-estar. E nesse trabalho que a gente fez lá, a gente avaliou, foi um trabalho bem grande, foi feito com Duroc, então foi feito com raça pura, e a gente avaliou mescla de animais em diferentes momentos da criação, desde leitão recém-desmamado, até os animais irem para abate, animais pesados, que eram animais que iam para a produção de rabão, que eram animais mais pesados. E a gente fez algumas mesclas de machos e fêmeas entre as baias, e a gente queria avaliar o comportamento desses animais como quando a gente tem animais diferentes entrando ali na sua baia, e relacionar isso com a microbiota intestinal. Então, a gente fez coleta de fezes no início do experimento, no final do experimento, e durante o experimento nós fizemos várias análises comportamentais, para a gente tentar associar esse comportamento dos animais com a microbiota e levar isso ao bem-estar dos animais. Então, a gente começou a estudar e começamos a ver que a microbiota ela está diretamente relacionada com o comportamento e bem-estar dos animais. Então, tem gêneros específicos de bactérias que levam a animais terem um comportamento mais apático, por exemplo, né? Animais
disputarem mais as brigas por hierarquia dentro da sua baia. A gente sabe que isso é comum, né, dentro da suinocultura. E uma vez que essa hierarquia é estabelecida, ela vai até o final da vida dos animais, a não ser quando tem, né, essa mescla, essa mudança. E a gente percebeu que, do outro lado, quando a gente tem gêneros específicos, né, de bactérias benéficas, que isso pode levar os animais a apresentarem comportamentos de proatividade, de ir mais vezes ao comedouro, de consumir mais ração, de ter um ganho de peso melhor. E foi isso que a gente buscou fazer uma análise, né, de microbioma e relacionar esses micro-organismos que estão presentes ali em maior ou menor quantidade com o comportamento e, em função disso, fazer paralelos com o bem-estar dos animais, né? A partir desse estudo, que os dados ainda não foram divulgados, foram feitos outros experimentos, né? Alguns deles eu participei, outros não, em que começou-se a avaliar até o desenvolvimento cerebral, desde os leitões, né, quando os animais nascem, até a fase adulta, logicamente fazendo abates aí em pontos específicos, né, para a gente ver como que estaria relacionado esses micro-organismos com partes específicas do cérebro dos animais e se isso está relacionado com o bem-estar. Então, o foco principal é o comportamento e bem-estar dos animais, até porque é um instituto de bem-estar animal, né, e que foca principalmente nos suínos. Mas, a partir disso, a gente começou a observar que, sim, tem uma relação muito estreita entre micro-organismos, processos de desenvolvimento de cognição e, automaticamente, o comportamento em si. O comportamento simplesmente de ir consumir mais ração, de dormir mais, de brigar mais, de fugir das brigas, né? Então, alguns resultados, assim, dando um spoiler, alguns resultados interessantes foi, nem sempre, quando o animal está no comedouro, ele está consumindo a ração. Muitas das vezes, ele vai para o comedouro, a gente tinha máquinas, né, que mediam o consumo individual, muitas das vezes o animal ficava mais tempo no comedouro, mas ele consumia menos. Mas por quê? Porque ele estava saindo da sua zona de briga, de disputa por hierarquia. Provavelmente ele era o animal mais subordinado, né? Então, nem sempre aquele animal que está no comedouro, ele está consumindo mais ração e automaticamente está ganhando mais peso. Então, isso tudo precisa ser analisado de uma forma mais conjunta, de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim. Esse estudo é bem interessante, logo logo a gente está publicando aí os resultados. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @CevaSuínosBrasil. Excelente. Eu acho que essa é a resposta que nós temos que dar da ciência para o campo, né, vamos dizer assim, em relação aos estudos de microbiota. Eu me lembro nas primeiras palestras que eu ministrei que envolvia o assunto microbiota e que a gente sabia muito pouco, não sou microbiologista, não sou especialista na área, mas a gente vinha ali compartilhar o que a gente estava observando nos estudos, né? E muitos não, mas alguns nos provocavam a dizer assim, mas beleza, e quando que essa informação vai vir para o campo? Quando é que nós vamos poder usar essa ferramenta? E agora a gente já começa a ver ferramentas, né, bem interessantes, inclusive a gente tem conversado com algumas empresas que estão já desenvolvendo tecnologias nesse sentido, relacionando não só a saúde, mas melhoria do desempenho, inclusive de retorno sobre o investimento, independente da tecnologia que está sendo usada, né? Inclusive propõe novas tecnologias. Para a gente fechar a parte técnica, nós falamos de microbiota, saúde intestinal, do comportamento, que é a tua grande especialidade, de bem-estar. Como é que eu relaciono? Queria que você nos desse um exemplo
pelo menos, fitoterápicos e essa história que nós estamos falando? Eu venho estudando esses aditivos fitoterápicos há muito tempo, desde o meu mestrado, né? E por que eu comecei a estudar isso? Eu mencionei lá no início da minha fala que quando eu iniciei meu mestrado era uma época que estava falando das alternativas aos antimicrobianos, então tinha que se buscar alternativas. Como a Europa foi a primeira região, né, ali que começou a banir o uso desses melhoradores de desempenho, os testes com fitoterápicos, com óleos essenciais, com extratos vegetais, começaram a surgir, né? E se a gente faz uma relação do que a gente tem hoje com a medicina chinesa lá atrás, ou com a época dos nossos avós e bisavós, né? Toma um chazinho para dor de barriga, né? Camomila para não sei o quê, outro, né, determinado chá, o hortelã como parasitário, né? Lógico, eles não tinham, pelo menos os meus avós não tinham esse conhecimento, né, do que iria causar, pensando em todo o mecanismo de ação, mas automaticamente sabia-se que alguma coisa de bom ia acontecer. E a China, né, ela tem vários, ainda mais quando surgiu esses estudos, vários experimentos também na área, ali como a União Europeia, e a gente sabe que existe N compostos, N fitoterápicos, N plantas que têm os seus princípios ativos e que eles podem vir a contribuir, né, de alguma forma. Fiz vários experimentos em que a gente não conseguia encontrar resultado. Então, quando a gente comparava ali com os antibióticos, né, os quimioterápicos tradicionais, sempre eles tinham os resultados melhores. E os fitoterápicos, eles ficavam ali pedalando, e a gente não sabia para onde ia, né? Mas eu sempre falei, se os antibióticos são utilizados desde a década de 1950, e os fitoterápicos vieram, né, nesse boom todo ali, 90 em diante, então, assim, tinha um campo muito grande para ser estudado, né? E o que acontece? Como esses produtos eles não são padronizados, né? Então, o mesmo óleo essencial de orégano que é produzido aqui em Curitiba, no sul do país, é diferente do que é produzido em Lavras, em Minas. Porque isso envolve, né, pluviosidade, envolve época mais seca do ano, temperaturas mais elevadas ou menos elevadas, agressores que existem, né, de uma forma geral, qualquer parasita que existe de uma forma geral numa região ou outra, disponibilidade de água. Então, a gente sabe que a planta ela cresce de formas diferentes e ela produz os seus compostos, os seus princípios ativos, que são eles, né, que possuem os efeitos de formas diferentes. Então, é muito difícil a gente comparar os resultados e a gente chegar a essa conclusão, né? Eu utilizei um óleo essencial de orégano, mas um óleo essencial de tomilho, e tive esses efeitos. O Vinícius fez em Lavras, foram os mesmos efeitos. O César fez lá em São Paulo os mesmos efeitos. O Martin fez lá no Canadá os mesmos. É muito difícil a gente encontrar os mesmos resultados. Então, a padronização desses compostos, a meu ver, é o que precisa ser feito para que eles possam expressar aí os seus potenciais, né? E a gente sabe que como a gente tem uma gama muito grande de compostos, né, presentes nesses aditivos, nesses fitoterápicos, né, dependendo do fitoterápico que eu estou utilizando, ele tem o potencial de acalmar mais o animal ou de deixar o animal, por exemplo, mais agitado. Então, é diferente eu utilizar um óleo essencial de canela de um óleo essencial de camomila, por exemplo, de um capim-limão. Então, a mesma coisa, se eu uso uma capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta, é diferente de eu usar um composto de uma planta que tende a deixar o animal mais tranquilo. E isso vai refletir diretamente no comportamento dos animais e, consequentemente, nos outros fatores que a gente está falando. Além disso, a gente sabe que esses compostos, né, eles podem melhorar a palatabilidade da ração, ou eles podem piorar. Eles podem produzir mais saliva ou menos saliva. Eles podem contribuir com a produção de enzimas digestivas. Então, tudo está relacionado com o tipo de composto que eu estou utilizando. Por isso que a maioria, né, das empresas, a maioria dos compostos que a gente vê dos testes, é um blend de óleos essenciais, né? E aí, muitas das vezes, associa com um ácido orgânico, associa com um probiótico, um prebiótico. Então, por quê? Porque as empresas tentam buscar esse efeito sinérgico aí dos óleos essenciais, né? Então, da mesma forma, a gente tem que ter níveis adequados, né? Porque se eu utilizo um nível que não vai fazer nenhuma cosquinha no animal, logicamente a gente não vai ter efeito.
Mas a gente tem trabalhos publicados em que nós usamos níveis mais elevados e a gente teve resultados piores. Então, a gente tem que, além de ter essa padronização desses compostos, a gente tem que ter também a busca pelos melhores níveis desses compostos. E se realmente eles têm efeitos sinérgicos, porque eles podem ter efeitos antagônicos também, né? Então, a meu ver, e eles vão influenciar diretamente. A gente tem feito trabalhos testando óleos essenciais aqui, ácidos orgânicos e fazendo testes comportamentais. A gente está até avaliando agora esses resultados. E a gente tem, assim, alguns resultados interessantes quando a gente avalia determinado comportamento, determinada análise comportamental e depois fazer aí uma comparação, comparativo, tentando encontrar algo relacionado a bem-estar, né? Lembrando mais uma vez que bem-estar, para a gente falar que as condições de bem-estar são adequadas, eu preciso avaliar fisiologicamente, comportamental, eu tenho muitos fatores para serem analisados e não, né, fatores esporádicos. Então, eu acho que tem uma relação muito interessante com saúde intestinal. A gente sabe que esses fitoterápicos, eles agem ali, né, no intestino do animal, promovendo uma população bactéria mais benéfica, por exemplo, né, desenvolvendo micro-organismos benéficos, que por um teste de microbioma pode nos dar essa relação com o comportamento. Então, associar a nutrição, esses compostos, na nutrição dos animais e automaticamente levar isso para o comportamento é o que a gente tem buscado entender aqui nas nossas pesquisas e que tem uma relação, mas a gente quer estudar como essa relação acontece. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em SLAT. Bem, então, na verdade, nós temos que ter, então, pelo que você está falando, e eu concordo contigo, essa visão holística não só na ciência, na tradução para a técnica e da técnica para a aplicação dessas diferentes tecnologias. E quando eu falo tecnologia, é o fitoterápico, é ajuste da infraestrutura para impactar no comportamento dos animais, que irão trazer melhor bem-estar, né? E aí por diante. Tá? Então, eu acho que ficou claro para nós o tanto que a gente, por mais que existam as especializações de cada área, as especialidades de cada área, as diferentes tecnologias, se a gente não colocar elas para conversar, que tudo se resume em o quanto que esse animal vai se comportar frente ao que nós estamos manejando a ele, manejo nutricional, manejo sanitário, manejo ambiental, para que realmente traga bem-estar e tenha espaço para trazer maior desempenho, melhor produção de carne, melhor rentabilidade para o sistema, né? Então, é muito interessante Exatamente. Essa visão holística e bem explicado, não só nessa primeira provocação que eu te fiz, assim, como é que um cara que está lá na linha de frente vê isso, bem como nós, enquanto pesquisadores, explicamos isso. Ótimo, acho que nós conseguimos fechar bem essa questão técnica. Óbvio que teria muitos assuntos para a gente tratar aqui, é uma área que a gente poderia, inclusive, aprofundar bastante. Mas eu sei que não só os animais, nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Eu sei que você é um cara que cuida bem da sua saúde física, mental, né? E eu queria te fazer algumas perguntas mais de cunho pessoal. Primeiro, te perguntar se você tem algum livro para recomendar para a gente. Segundo, pode ser na sequência já, eu sei que você é um cara que gosta de viagem, que faz muito bem para o nosso bem-estar, né? Para a nossa saúde mental Sim. e física, e por que não interagir de todas essas formas. Qual o livro que você nos indica e quais as viagens e os lugares que você já visitou e gostaria de visitar? Compartilhe com a gente. Um livro que eu li alguns livros, e um dos livros que eu li, até porque eu estava no momento tentando focar, buscar, assim, ser mais produtivo, mais focado, né? Hoje em dia, com o celular, com a internet, com a informação vindo a toda hora, a gente sabe que é mais difícil a gente, né, conectar, a gente está inteiro fazendo aquilo,
né? Eu estou lendo um artigo, mas eu estou pensando na aula que eu tenho que dar amanhã, eu estou pensando na conversa que eu estou falando com o estudante, que a gente está fazendo um protocolo experimental, que a gente está mandando o edital, então a cabeça, né, muitas das vezes não para. Então, um livro que eu li e que eu indico, assim, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, assim, eu acho que é um livro que busca, né, a gente focar um pouco mais, a gente ser mais eficaz naquilo que a gente está fazendo. Muitas das vezes não é a quantidade de horas que eu trabalho, mas é como eu trabalho nas horas que eu tenho disponíveis, né? Então, isso eu tento trazer para a minha vida pessoal. Nem só de trabalho vive o homem, né? A gente sabe disso. Então, muitas das vezes a gente entra num espiral aí de muito trabalho e muita coisa para fazer, e muita demanda e muita meta para cumprir, e às vezes a gente esquece que o descanso ele nos dá um outro dia muito mais produtivo, né? Então a gente tem que pensar nisso e eu tenho buscado isso. Em relação a viagens, acho que é um dos meus hobbies assim favoritos, né? Pena que a gente não pode viajar mais e explorar mais, mas uma coisa é viajar a trabalho, você sabe muito bem disso, né? Você viaja muito a trabalho, muito mais que eu. E outra coisa é viajar para descansar a cabeça, né? Para conhecer uma outra cultura, para conhecer, né, uma outra região, às vezes uma outra língua, às vezes um outro sotaque. Então, não quer dizer que a viagem tem que ser internacional. Às vezes a viagem para uma cidadezinha aqui do lado, ela te traz um bem-estar tão gostoso, né? Um prato típico daquela região, uma bebida típica, né? Isso são coisas que eu adoro fazer. Mas eu confesso para você que tem um lugar específico que eu sempre gosto de retornar, né? Eu acho que você sabe qual é. Como a minha família está toda em Lavras, minha mãe está em Lavras, então quando eu vou para Lavras e que eu estou junto da minha família, comendo aquela comida mineira que para mim é a melhor do mundo, eu estou assim com meu bem-estar nota 100. Então, viajar é um dos meus hobbies favoritos. Indica para nós um lugar aqui no Brasil e um lugar fora do Brasil que foi especial, para a gente finalizar. Um lugar fora do Brasil, nossa. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer bons lugares. No contexto como um todo, a Espanha, ela, sabe, seria um segundo lugarzinho depois do Brasil, assim, que eu retornaria fácil e ficaria mais um tempo, assim. E eu tive a oportunidade de fazer esse pós-doutorado lá, e eu fiquei num local em que as pessoas são muito acolhedoras, em que eu pude aprender muito. Então, eu fui assim, sabe, de braços abertos para poder aprender não só, né, a técnica, mas a cultura deles. E eu fiquei encantado. Então, a Espanha, de uma forma geral, que ela apresenta, dentro da Espanha nós temos diferentes países, porque cada região é uma cultura diferente, é uma língua diferente. Eu estava na Catalunha, que a primeira língua é o catalão, que eu não entendia nada quando eu cheguei lá, né? Então, cada local na Espanha, eu diria que é um país, e dos países que eu conheço, assim como eu tive essa oportunidade, fiz grandes amizades, então eu diria que a Espanha seria um lugar que eu indicaria, assim, que eu falaria, nossa, ali é show de bola, ali tem que voltar várias vezes. E no Brasil? No Brasil, nossa, tem umas perguntas difíceis, né? Olha, como eu fiquei na Bahia 4 anos, e foram 4 bons anos, eu diria que tem alguns locais da Bahia, principalmente algumas praias específicas, que merecem, assim, visitas, sabe? A região de Ilhéus tem praias onde eu morei, são praias lindas. Eu, como bom mineiro, gosto muito de praia, né? Logicamente. Então, a região de Itacaré é uma região que tem praias lindíssimas, assim. Então, no Brasil, são vários locais bacanas, mas eu diria que o litoral baiano, ele tem um charme a mais, sabe? Concordo contigo. O sol do Nordeste é diferente e o sul da Bahia... Você teve recente, né? Eu já tive algumas vezes lá. Meu amigo, muito bom. Gostei do teu conselho do livro. Já ouvi
eu já ouvi algumas vezes esse livro, eu preciso de ler. A gente precisa sempre exercitar em ser mais eficaz, não quer dizer trabalhar mais. Gosto sempre de tratar de viagem e ouvir da Espanha, um dos poucos países que eu ainda não conheço lá na Europa. Já passei por Portugal, França, Itália, Alemanha, enfim, Bélgica, mas eu preciso ir para da Espanha, principalmente comer. E adorei nosso bate-papo técnico, fez muito sentido para mim, tenho certeza para todos os ouvintes também. Então, gostaria de agradecer você aceitar o convite a vir bater papo e compartilhar aqui com a gente, né? Te parabenizar pela sua trajetória, pelas pesquisas que tem realizado. E quem sabe aí uma próxima vez a gente bater um papo a mais aí sobre tudo isso que você tem trabalhado. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho, né, da minha trajetória, do que a gente está fazendo. Eu acho que a gente aprende muito nessas conversas, né? Então, seja numa banca de defesa, seja tomando uma cerveja, quando a gente vai conversando, principalmente com as pessoas que a gente tem mais afinidade, né? Então, a gente aprende muito, assim. Então, né, foi o maior prazer estar com você aqui, com vocês, né, de toda a equipe, falando um pouquinho aí da minha trajetória, do que a gente tem feito. E você sabe que quando um amigo pede, né, o outro diz sim sempre. Então, estou à disposição aí para o que precisar. Foi um prazer muito grande. Beleza, meu amigo, agradeço. Pessoal, espero que curtam esse bate-papo que nós tratamos aqui sobre saúde intestinal, fitoterápicos, comportamento animal, bem-estar animal, temas muito importantes e que se correlacionam, tá? E conversamos hoje com o professor Leandro Batista Costa da PUC. Espero que gostem e até a próxima.